E temos aí bomba atômica! Olha só, o que eu falei aqui ontem se concretizou. Tem gente infiltrada no governo tentando dar golpe no Lula. Aquele golpe da Lava Jato 2.0 tem a participação da Polícia Federal, inclusive aí, segundo ministros do STF, aí eu vou citar dois que estão aí acima de qualquer suspeita, que são Cristiano Zanin Martins e Flávio Dino. Participação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Olha só o que aconteceu. Teve uma reunião ontem, aliás, anteontem, foi na quinta-feira, e em que, é carnaval, eu até perdi, eu ainda estou na China, o fuso horário é diferente, então ontem para mim é hoje para você, é uma loucura, né? Mas na quinta-feira teve uma reunião entre ministros do Supremo Tribunal Federal e no fim daquela reunião o Dias Toffoli aceitou sair da relatoria do caso do Banco Master. Ok, a reunião contou com a presença dos 10 ministros. Nessa reunião, olha só o que aconteceu. 2 ministros, no caso o presidente do STF, que é o Edson Fachin, lavajatista ferrenho, melhor amigo de Sérgio Moro, a Raul, o Fachin é nosso, e a lavajatista Carmen Lúcia, que referendava junto com o Fachin todos os crimes da Lava Jato, na época ali da Lava Jato, eles queriam tirar o Toffoli do caso. Os outros 8 ministros, todos eles, inclusive o Luiz Fux, inclusive o André Mendonça, inclusive o Cássio Nunes, falaram que é uma vergonha o que estava acontecendo e que ficariam a favor do Toffoli. Porém, no final, o Toffoli falou, olha, se é para parar aí essa discussão, eu vou sair do caso mesmo. Mas, se fosse ter uma votação, seria 8-2. Inclusive, vários ministros pediram que o Fachin e a Carmen Lúcia apoiassem os outros 8 e soltassem uma nota conjunta dos 10 ministros, mas os 2 foram contra. E aí, olha só o que acontece. Eu vou te ler algumas falas, porque essa reunião vazou. A imprensa começou a dizer que os ministros estão culpando o Dias Toffoli por ter vazado essa reunião, porque uma matéria do Poder 360 colocou ali falas dos ministros de maneira literal. Ou seja, não é que alguém relatou o que aconteceu mais ou menos. Não, tem fala com aspas dos ministros. Ninguém se lembraria das aspas do que disse cada ministro quando são 10 pessoas na reunião. Porém, a reunião foi por videoconferência. Tudo indica que alguém aí dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem acesso à videoconferência, vazou aí a reunião para o Poder 360. E aí eu vou te mostrar o seguinte, a Polícia Federal do Andrei Rodrigues investigou ilegalmente o ministro Dias Toffoli. E aí uma coisa que a imprensa não está falando muito, o Dias Toffoli foi retirado do caso porque um resort que pertencia, ele tinha parte num resort que pertencia ali à família dele, ele é parte do resort, não é o resort inteiro da família dele, e venderam essa participação para um fundo do Banco Master. Isso foi em 2021. O Banco Master era apenas um banco como outro qualquer. É como se algum ministro do STF tem um negócio, ele vende o negócio dele para o Bradesco, para o Itaú, para a XP, para qualquer outro banco aí. Vendeu, no caso, para o Banco Master. Por conta disso, a imprensa fez aquele turbilhão de fake news, fazendo ali um monte de acusações contra o Dias Toffoli. E pronto. Quando saiu a matéria no Globo, a matéria da Malu Gaspar, ou seja, um vazamento seletivo contra o Dias Toffoli, dizendo que tinham mensagens do Borcaro com o Dias Toffoli no celular do Borcaro, o que a Malu Gaspar não falou foi o seguinte, que em 6 anos que os dois se conhecem, eles conversaram por apenas 6 minutos via celular. Aí até o ministro, um dos ministros aí, falou, pô, peraí, isso não existe. Eu vou ler aqui trecho da fala do Flávio Dino. Vou colocar o Flávio Dino primeiro, porque ele é o ministro mais acima de suspeita de todos os STF. Concorda comigo ou não? Comenta aí. Então vou ler trecho do que falou o Flávio Dino. Depois vou ler o que falaram os outros ministros, tá? O Flávio Dino diz, essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira, a de presidente do Supremo. Está indicando o Flávio Dino ali para os ministros que ele não vai ser candidato a nada em 2030. Muita gente acreditava que seria candidato à presidência, né? Muita gente quer isso, mas ele diz que quer ser presidente do STF em 2035. Essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Ou seja, você recebe um relatório ilegal da Polícia Federal, você simplesmente recusa o relatório. É isso que quis dizer o Flávio Dino. Se você não sabe, plantonista, eu aviso. A Polícia Federal não pode investigar ministro do STF sem autorização prévia do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então o Fachin deveria ter autorizado a Polícia Federal. E aí, é uma coisa formal. E aí a Polícia Federal pode abrir uma investigação contra o Dias Toffoli, mas não pode usar uma investigação qualquer para investigar o Dias Toffoli como isso foi feito, tá? E aí fazer um relatório de 200 páginas. Aí o Dino diz o seguinte, que ele
é a favor que a relatoria permanecesse com Dias Toffoli e que a maioria teria essa posição. Aí ele falou que para um ministro do STF ser considerado suspeito só em situações extremas, como pedofilia, estupro e com provas. E que qualquer outro pedido de arguição, ele é STF Futebol Clube. E aí ele ainda fala, humilhou o Fachin na cara de todo mundo, tá? Falou, presidente, acho que o senhor teria de resolver isso sozinho e acabar com isso. Aí ele falou que não era o caso de levar a julgamento o pedido da suspeição do Toffoli, porque não é disso que se trata. Ele falou, isso aqui é um lixo jurídico, esse problema é político. O ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões e um negócio dele lá atrás, num fundo de 16 milhões, é problema do país. É óbvio que esse não é o problema do país. Isso é para encobrir o interesse dos grandes empresários. Eu já disse para o meu amigo e irmão Dias Toffoli, veja que já tem maioria, mas não vai ser unânime. Porque Fachin, Carmen Lúcia, dois lavajatistas estavam contra. Olha, até o Fux, eu já vou ler o que falou o Fux, tá? Aí ele, eu acho, presidente, que o ideal seria resolver isso administrativamente, numa nota em que os 10 ministros assinassem, dizendo que apoiam o ministro Dias Toffoli, que não há suspeição nem impedimento. E aí o Zanin, a fala do Zanin foi a mais técnica de toda a reunião. E o Zanin citou uma coisa, que é uma empresa da Mossad. Mossad, se você não sabe, é o serviço de espionagem de Israel. Eles falam, a Polícia Federal começou a colocar coisa sobre a Mossad no relatório para tirar o Dias Toffoli. O Zanin falou uma coisa que deixa claro o golpe, tá? E deixa claro que a Polícia Federal está no golpe. E já eu leio o que falou o Alexandre de Moraes, também deixa isso claríssimo. O Zanin falou o seguinte, olha, ele fala que votaria a favor da permanência do Dias Toffoli no caso e falou, sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ e a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas, que tem fotos de satélite, cruzamento de celulares, isso aqui é tudo nulo. Peraí, em uma semana que a polícia conseguiu ali, em poucos dias que a polícia quebrou os dados do celular do Vorcaro, a polícia mete um relatório de 200 páginas para tirar o Toffoli, que é exatamente o que estava pedindo Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, MBL, os nazistas todos, lembra? Eu mostrei aqui da tentativa de golpe geração Z, que estavam ali protestando contra o Toffoli. Estava pedindo a Malu Gaspar, Sérgio Moro estava pedindo isso. Sérgio Moro fez vários posts pedindo a saída do Toffoli. E aí o André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, faz um relatório de 200 páginas, sendo que a Polícia Federal que ele comanda, numa investigação de 1 ano e meio que o Zanin está tentando avançar, não fez isso contra ministros do STJ, com autorização do Zanin e com ele pressionando. Aí você fala, peraí, tem um interesse muito claro do diretor-geral da Polícia Federal em derrubar o Dias Toffoli e em fazer o que queriam todo o lavajatismo. E aí, olha, não é defesa do Dias Toffoli, porque eu não gosto dele. Mas você tem que lembrar, se tá Malu Gaspar, Sérgio Moro, nazistas do MBL, tá ali o Nicolas Ferreira e todo o bolsonarismo de um lado, olha, aí tem. Foi o que eu falei aqui quando começaram as fake news contra o Dias Toffoli. Pegaram uma coisa que era o negócio do resort e passaram a fazer um turbilhão de fake news em cima daquilo, como fizeram antes com o Alexandre de Moraes. Aí, olha só o que aconteceu. Logo depois que saiu o Dias Toffoli, saiu a matéria da Malu Gaspar, cuja fonte também é o diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que ele está preparando um relatório sobre o Alexandre de Moraes. E que esse relatório ainda não está pronto, mas será entregue ao Fachin em breve. Aí você falou, o quê? É o que eu falei. Vão tirar o Toffoli, vão pegar o Alexandre de Moraes para depois ir para cima do Lula, do Flávio Dino e dos outros. É isso que vão fazer. Com o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo Lula, sendo ali o cabeça nisso tudo. Isso é traição das piores, o golpe é contra o Lula. E quem está dando o golpe é o diretor-geral da Polícia Federal. Olha, era para o Lula convocar esse cara para uma conversa para ontem. Era para ele estar com a orelha vermelha de tanto escutar, se é que não era para demiti-lo. E não vou entrar aqui nesse mérito ainda, porque vamos esperar mais informações. Mas pelo que falaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, a situação é gravíssima. E o Lula parece que está deitado eternamente em berço esplêndido. Não sabemos o que acontece nos bastidores, que o Lula não se pronuncia sobre o que acontece nos bastidores. Aí o Zanin faz uma menção a uma empresa de espionagem, Blackwall Global, que está no relatório. Ele falou que não sabia do que se tratava. Aí o Moraes, Alexandre de Moraes, falou, olha, eu conheço, isso é o pessoal do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel. Essa é uma empresa aí de espionagem de Israel, que, entre outras coisas, hackeia celulares. Por que a Polícia Federal citou essa empresa no relatório? Não fica muito clara na matéria. Talvez novas matérias aí do mesmo site tenham aí, mostrem alguma coisa a mais, mas isso foi o que foi discutido. E aí,
o Zanin falou, vou votar a favor do Toffoli. O Alexandre de Moraes